Resolução de disputas e conciliação, o doutor Rogério Neiva. Vamos agora para um outro assunto. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional faz um acordo para quitar uma dívida com a COSAMPA. Exatamente, Sérgio. Esse processo, esse caso, ele tem algumas implicações que merecem chamar a atenção aqui para o nosso ouvinte. O que é a COSAMPA? A COSAMPA é a Companhia de Saneamento do Estado do Pará, que inclusive tem como controlador o Estado do Pará. O que acontece? Nós estamos falando aí de débitos na casa de 1 bilhão, de mais de 1 bilhão, alguns milhões, além de 1 bilhão de reais, que se arrastavam, débitos tributários, há quase 20 anos. Muito bem, esse é o fato. O que aconteceu? Foi firmado um acordo bastante complexo, que seguramente deu muito trabalho para todos os lados, principalmente para a equipe da Procuradoria da Fazenda Nacional, os procuradores da Fazenda Nacional, no qual se estabeleceu um parcelamento em 60 meses para pagar esse débito, com algumas garantias adicionais, inclusive por parte do controlador, o Estado do Pará. Agora, o que isso chama a nossa atenção? Veja só, caro Sérgio, caros ouvintes e caros amigos e amigas que acompanham nesse momento pela transmissão no Instagram. Se fosse haver aquele raciocínio que ainda existe em alguns segmentos da advocacia pública, principalmente procuradorias estaduais, que não é o que vem prevalecendo no âmbito da Advocacia Geral da União, que tem aqui dentro da AGU, né, nós temos a Procuradoria da Fazenda Nacional, que foi o ator aqui do caso, e a Procuradoria Geral Federal. Comentamos, inclusive, recentemente um caso envolvendo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, a AGU, e a Unimed, mais ou menos no mesmo sentido. Se fosse pensar pela via tradicional, não vou fazer acordo, porque isso é transacionar com interesse público e tudo mais. E aí, significaria dizer que continuaria essa dificuldade de se executar esses débitos, esses créditos tributários. Então, no caso aqui, fez-se um ajuste com parcelamento e com garantias. Vamos até tratar mais à frente de uma outra situação envolvendo acordos com parcelamentos alongados envolvendo o Atlético Mineiro. Mas o fato é que, se fosse ser promovido aquele raciocínio tradicional, iria continuar essa briga, que já se arrastava 19 anos tentando encontrar bens. Então, esse caso foi um caso que nós podemos considerar que foi uma solução inteligente, sem comprometimento do interesse público, que viabilizou, de um lado, do ponto de vista do devedor, uma condição mais razoável e mais interessante para se pagar por meio do parcelamento, e do ponto de vista do credor, do ente público, uma saída que garante a cobrança, garante o recebimento, sem ficar naquela luta da execução fiscal. Então, mais uma vez, está de parabéns à AGU, e que isso sirva de referência para os outros segmentos da advocacia pública. Vamos falar de futebol. O Atlético Mineiro faz um acordo de 13 milhões de reais com o credor após 20 anos de justiça. Exatamente, Sérgio. Eu, inclusive, fiz essa semana uma postagem, e é mais ou menos isso que eu vou tratar aqui, uma postagem sobre este acordo no meu perfil no Instagram, tratando aí como uma dica do dia, que é um trabalho que eu venho fazendo, né? Toda semana, todo dia, eu tenho procurado fazer um vídeo mais curto, tratando aí de alguma dica, né? Alguma consideração que possa contribuir e seja útil, envolvendo a temática da resolução de disputas e das negociações voltadas à solução de conflitos. O que aconteceu aqui nesse caso? O Clube Atlético Mineiro tinha um conflito com uma construtora que se arrastava há quase 20 anos e fez um acordo na casa de 1 milhão e 300 milhões de reais para pagar isso em 10 anos. Aí, na casa de 13 milhões de reais, na verdade, corrigindo, para pagar em 10 anos. Aí alguém pode dizer assim, poxa, e é esse o recado que eu quero deixar aqui para o nosso ouvinte, para aqueles que nos acompanham nesse momento na transmissão do Instagram. Alguém pode dizer assim, poxa, mas um acordo em 10 anos, né? Assim, eu digo isso inclusive como magistrado, né? Que é quando aí o reclamado, né? O devedor fala assim, eu pago isso em 12 parcelas, em 10 parcelas. Aí a pessoa já torce o nariz. Compreensível, absolutamente compreensível, por inúmero 2 anos, né? Por 30 meses, por inúmeros motivos, né? Compreensível, óbvio. Agora, o recado que eu quero deixar aqui para que você avalie é que isso não necessariamente é ruim. Como assim isso não necessariamente é ruim? E aí vem a consideração que eu trago a título de tentativa de contribuição, né? Ou seja, a dica que eu daria para se raciocinar em cima desses casos. Como assim isso não necessariamente é ruim? E que dica é essa? Bem, eu acho assim, se você tomar 2 cuidados, isso seguramente pode ser um acordo não só que não seja ruim, mas como seja até interessante. O primeiro cuidado diz respeito aos mecanismos de garantia, porque é óbvio que não adianta você fazer um acordo para que esse acordo não seja cumprido. Você fez o acordo, por um lado, para evitar se sujeitar ao risco da incerteza do insucesso no processo, mas por outro lado, para não se sujeitar ao tempo de tramitação processual, ou seja, você quer ganhar tempo. Então é óbvio que se você faz um acordo, você tem a expectativa de resolver de maneira mais célere do que seria numa sentença. E aí, se o acordo não é cumprido, essa intenção ou essa expectativa se frustra, inegavelmente. Então, o que você tem que fazer do ponto de vista da garantia? Primeiro, o primeiro mecanismo básico, ou seja, você precisa pensar em mecanismos de garantia e de coerção, ou seja, mecanismos que forcem o devedor a honrar e pagar o acordo. O primeiro mecanismo de garantia tradicional que se pensa é a multa.
E aí a multa na Justiça do Trabalho geralmente trabalha-se com a multa de 100%. Isso é obrigatório? Não. Mas isso, vamos dizer, está no padrão. Aliás, isso já está, tem muita gente que não sabe disso, mas nos modelos que são gerados no nosso sistema de geração de ata de audiência, que é o nosso AUD, a multa já vem como de 100%, já está lá no nosso padrão por default, como diz o pessoal da tecnologia. Isso não quer dizer que seja obrigatório, mas normalmente é o que se observa. Então, multa de 100%. A multa de 100%, que é uma multa pesada, dobrar, ela já é algo significativo. E aí eu deixo também uma dica que vale para os dois lados. Essa aqui não vale só para o lado de quem está entrando com a ação. É preciso se discutir e deixar claro na ata se a multa ela é sobre o total ou sobre a parcela. A multa por atraso ou por inadimplemento precisa se discutir isso. Porque se atrasa uma parcela e atraso e continua as demais, a multa vai incidir sobre a parcela ou sobre o total. Tem que deixar claro isso. Dica que vale para os dois lados. Então, primeiro, a multa. O segundo mecanismo que pode ser considerado é o vencimento antecipado das parcelas. Ou seja, atrasou uma parcela, eu não vou esperar continuar as demais para que se atrase. Um mecanismo eficiente de coerção ao cumprimento do acordo é o quê? Atrasou uma parcela ou não pagou, vencimento antecipado das demais. Isso é um baita mecanismo de pressão sobre o devedor e bastante oneroso. Então, e o objetivo é esse, é para que force o pagamento do acordo. Então esses são os dois mecanismos básicos. Mas eu tenho uma dica adicional que muitas vezes ninguém não é comum e ninguém costuma pensar nisso, nem os próprios magistrados, mas principalmente os advogados, que eu acho que são, né, os primeiros que deveriam estar avaliando isso, que é o quê? Se você vai fazer um processo, se você vai fazer um acordo com um pagamento alongado, como nesse caso aqui do Atlético Mineiro, qual é a jogada que você pode adotar para garantir? Vincular um bem imóvel que esteja livre e desimpedido do devedor para garantir daquele acordo. Então e aí você grava na matrícula, né? É preciso que se grave isso na matrícula do imóvel. Então é o seguinte, aí você relaxa. Por quê? Se não pagou, você pode ter lá, olha só que acordo, né, interessante. Você faz multa, vencimento antecipado das parcelas e ainda tem um bem imóvel. Ou seja, você não precisa se preocupar lá na futura execução. Privilégio, eu chamaria de privilégio aqui, que nem na sentença se tem. Na sentença você não tem isso, dificilmente você vai ter. E aí você relaxa, o acordo vai ser longo, mas você teria uma garantia de cumprimento. Então este é, vamos dizer, o primeiro bloco de cuidados que eu levantaria quanto aos acordos para pagamento alongado. O segundo é a questão da atualização. Por quê? E aí é importante você ter em mente isso. Porque o débito trabalhista, ele é atualizado pela taxa Selic, que é a principal referência no mercado financeiro de renda fixa. Ninguém vai pagar mais que a Selic. É quanto o governo paga no melhor título, né, no título de renda fixa do Tesouro Direto mais interessante que esteja disponível, a taxa Selic. Muito bem, então o débito judicial é atualizado. Aliás, eu digo assim, é mais interessante até no judicial, porque lá, tanto no Tesouro Direto quanto lá no fundo, no fundo você ainda vai pagar a taxa de administração, mas você paga no mercado financeiro, você recebe a Selic, para receber a Selic você vai pagar imposto de renda, que é uma paulada, e você vai pagar IOF. Aqui na Justiça você não paga nenhum desses dois. Então, no fundo, é melhor que a Selic, é melhor do que qualquer título de renda fixa que esteja disponível no mercado financeiro. Isso no caso do débito judicial tradicional via sentença. Agora, no caso do acordo, o que você faz? Você pode prever um mecanismo, você vai fazer um acordo para receber em 2 anos, em 30 meses. Ok, beleza, amigão, mas você vai me pagar a Selic. Aí, se você faz isso, é o seguinte, você, com garantia e com Selic, é um investimento. Isso vira um investimento de renda fixa que você está fazendo. Então, eu estou falando isso para chamar a atenção do nosso ouvinte, no sentido de que, assim, um acordo alongado não necessariamente é ruim. Que foi o caso aqui, eu não sei se a construtora que fechou o acordo com o Atlético Mineiro tomou essas cautelas. Então, o resumo da história e a conclusão é: um acordo alongado não necessariamente é ruim, desde que se tome determinados cuidados. E aquela situação também, quando você pede uma garantia e aí o acordo não acontece, já é um sinal que aquele acordo de 30 meses, por exemplo, sem o imóvel de garantia, e não ia dar certo, né? Boa observação, Sérgio. Isso vale não só para uma situação dessa como pedido de garantia, mas, por exemplo, quando a reação do outro lado, por exemplo, até com a multa. Quando o advogado ou a parte começa a pular da cadeira, quando se fala em multa de 100% e vencimento antecipado das parcelas, não, mas eu vou... Aí ele ainda diz assim, não, mas eu vou pagar, eu tô fazendo um acordo, é pra pagar, é pra cumprir. Aí é a hora que você precisa tomar cuidado. E aí uma dica adicional que eu deixo pro nosso ouvinte é o seguinte: você tem que fazer um raciocínio assim, quanto você ganharia na sentença? O acordo não cumprido ele tem que ser maior do que você ganharia na sentença. Doutor Rogério Neiva, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça e também na sua live pelo Instagram e depois na íntegra. Tudo isso o nosso ouvinte vai acompanhar também pelo @RogérioNeivap. Doutor Rogério, até a próxima semana. Eu que agradeço, uma satisfação falar com vocês. Nossos ouvintes, e tenhamos semana que vem uma excelente semana da conciliação.